Anvisa já tem maioria para aprovar o uso emergencial em caráter experimental de um coquetel para o tratamento contra a Covid-19. Falávamos há pouco que isso estava sendo votado nesse momento. Larissa Alvarenga. Ótima notícia, né? A maioria por enquanto. Esse coquetel que já foi liberado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, depois de apresentar ali ótimos resultados em pacientes com sintomas leves e moderados de coronavírus. O Theo Cury vai trazer as atualizações para a gente a respeito desse assunto, né, Theo? Bom dia. Oi, Larissa, ótimo dia para você, para o Daniel, para quem nos acompanha aqui no Live CNN. Notícia que acaba de chegar, estou aqui acompanhando o último voto dos 5 diretores da Anvisa autorizando o uso emergencial. Quem fala agora é o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. É o 5º voto nessa sessão de hoje. O que eles decidiram então? Eles aprovaram o uso emergencial de um coquetel formado por 2 medicamentos para pacientes com sintomas para pacientes que não têm sintomas graves, mas que podem ser de alto risco, por exemplo, pacientes com diabetes, com obesidade, com idade avançada, pacientes que estão ainda em estado ambulatorial. É o que definiu a Anvisa. Eu trouxe alguns destaques, até agora 4 votos para autorização desse uso emergencial desses 2 medicamentos. Vamos lá, a relatora Meiruzi Freitas fez 2 alertas no voto dela, voto que foi seguido até o momento por 3 dos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que ela disse? Que a Anvisa não está autorizando o uso deles para prevenir contra a Covid-19, mas sim para atenuar os efeitos de alguns desses pacientes que eu já vou descrever para vocês. Segundo o alerta dela, o paciente deve aguardar 90 dias após receber esses medicamentos para receber a vacina contra a Covid-19. E por que isso? Ela explicou no voto dela que ainda não há dados sobre segurança e eficácia das vacinas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil em pessoas que receberam esses 2 medicamentos. E aí o que ela diz? Portanto, antes de se vacinar contra a Covid-19, o paciente deve ser avaliado por um médico. E aí o voto dela finaliza da seguinte forma. Ela disse o seguinte: ressalvadas algumas incertezas ainda existentes, os benefícios conhecidos e potenciais do medicamento superam os riscos conhecidos e potenciais trazidos, porém, atendendo a critérios mínimos de qualidade, de segurança e de eficácia. Ela lembra que a Anvisa, em março, autorizou o uso emergencial também do Remdesivir contra a Covid-19 e que, de acordo com ela, esse novo coquetel reforça o arsenal terapêutico e faz coro com as 5 vacinas que já foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E lembrou que é importante se prevenir, que isso é apenas para se prevenir, não é, o foco é na campanha de vacinação. Ela reiterou o seguinte: reiterou votos pelo avanço da campanha de vacinação. E aí como que funciona? De acordo com o Gustavo Mendes, um dos gerentes da Anvisa, inclusive dá bastante entrevista aqui na CNN, ele explicou que esses 2 medicamentos, eles se ligam à coroa do vírus e impedem que ele entre nas células e replique os seus materiais. Ou seja, na prática, esses medicamentos administrados juntos, a ideia é essa, é assim que vai acontecer, eles neutralizam o vírus e impedem que eles se manifestem e se repliquem dentro do nosso organismo. Lembrando que o do Remdesivir, eu recebi informação aqui, não é o do uso emergencial, é mesmo o registro do Remdesivir. E aí, por fim, lembrando algumas das incertezas que foram elencadas. O uso em grávidas ainda deve ser feito com cautela e que ainda não há dados que suportam a eficácia e a segurança desse uso dos medicamentos em pacientes com menos dos 18 anos. E ainda não há dados clínicos do produto contra as novas variantes do vírus. Apesar disso, a avaliação da Anvisa nesse momento é de que os benefícios superam os riscos, mas, claro, ainda serão apresentados relatórios e novos balanços do que for estudado nos próximos dias, nas próximas semanas, a Anvisa. Eu volto com vocês.